Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Essa aqui é a aula do Pegue o Código de número 15, que eu iria trabalhar um dia anterior a este, no dia 17 de dezembro de 2020. Estou gravando hoje, dia 18 de dezembro de 2020. Estou bem melhor. A última vez que eu gravei, eu tava com muita olheira, não que eu não esteja hoje, tá? Mas hoje eu tô melhor, graças a Deus. Fiz o RT-PCR que você viu comigo em biotecnologia, que é justamente aquele fator de perceber se o vírus está ou não comigo, né? Onde o suave é colocado lá, né, na nasofaringe e um outro na orofaringe, incomoda um pouquinho, mas eu fiz. Daqui a 4 dias o resultado está saindo e eu vou resolver mais algumas questões com vocês, tá? Pegue, por favor, a nossa apostila de revisão 2020 e eu tenho aqui a resolução de algumas destas questões, focando no nosso último conteúdo trabalhado de revisão e de extensivo, o nosso conteúdo de genética clássica, aquela genética voltada para as leis mendelianas e também algumas conclusões, alguns conteúdos relacionados à genética pós-mendeliana, perfeito? Sem maiores delongas, por favor, pegue teu material e vá para a questão de número 21. Questão estilo Enem, que tem habilidade e competência muito parecida, nós começamos a ler logo a pergunta. Considerando que Luana tem certeza da pureza das fêmeas, ela inferiu que a pelagem curta dos filhotes é um caso de, não sei, não faço absolutamente a ideia do que se trata essa questão. Eu preciso contextualizar essa pergunta com o enunciado. Luana é uma criadora de cães da raça Lhasa Apso. Em seu canil, todos os cães machos e fêmeas possuem pelos longos, o que é uma das principais características dessa raça. Para garantir a pureza dos animais, homozigose, ela só permite cruzamentos com cães da mesma raça e que também possuem pelagem longa, ou seja, para manutenção do que os criadouros, né? Desculpa, os criadores de cachorro fazem, né? Que é a manutenção do pedigree. Porém, Luana adotou um cão sem raça definida, macho, que possui pelos curtos. Após algum tempo, ela descobriu que esse cão teve filhotes com duas fêmeas Lhasa Apso. Nas ninhadas que nasceram, um detalhe chamou a atenção de Luana e eu, né, para chamar a tua atenção também, já frisei em vermelho. Todos os filhotes das duas fêmeas tinham pelagem curta, tanto machos quanto fêmeas. Olha que interessante. Então, quando ele cruzou esse macho aí, que possui pelo curto, olha que interessante, nasceram fêmeas, né? Filhotes das duas fêmeas tinham pelagem curta, tanto machos quanto fêmeas. Então, quando ele cruzava só os indivíduos, né, essa raça Lhasa Apso, entre si, somente com pelagem longa, só nascia pelagem longa. Quando cruzou com um também com a raça não definida, mas com uma pelagem curta, só nasceram indivíduos de pelagem curta. Ou seja, a questão está te dando uma pista de que essa relação que a pergunta quer de você, ó, considerando que Luana tem certeza da pureza das fêmeas, as fêmeas são puras. Ela inferiu que a pelagem curta dos filhotes é um caso de, olha aí, dominância. Porque se você cruza somente longos com longos, só dá longo, não há, por exemplo, a participação de um outro tipo de fenótipo, era o que Mendel fazia. Ele fazia a pureza dos gametas, né, a pureza das ervilhas, verde com verde, cruzando várias e várias vezes, amarelo com amarelo, cruzando várias e várias vezes. Quando ele fez o intercruzamento, que só gerou amarela, ele teve as híbridas dominantes. Então, nesse caso aqui, quando cruza uma relação dominante com uma recessiva, a dominante ela vai sobrepor a sua característica gênica. Então, aquele gene dominante, ele se expressa tanto em homozigose como em heterozigose. Aqui a resposta direta à característica de dominância. Então, a pelagem curta desse novo cachorro que cruzou com as duas fêmeas, só gerando aí indivíduos de pelagem curta, é que a pelagem curta desse macho é uma característica dominante, assim como fazia Mendel com suas ervilhas, perfeito? Já aqui eu tenho a questão de número 1, falando de ovelha Dolly, mas olha que interessante, fala de ovelha Dolly,
e pede uma característica bem importante que pode ou não trabalhar a característica, né, os conceitos de genética clássica ou de biotecnologia. Por favor, olho na tela. Ratos, vacas, porcos, gatos e cães são algumas das espécies que podem ser clonadas utilizando a técnica descrita. Eu não sei, vou buscar no texto. Considerando apenas o material genético nuclear e condições ambientais diferentes, presume-se que os animais clonados e seus respectivos clones apresentem. Olha que interessante. Você estando com tua apostila em mãos, você vai grifar material genético nuclear e condições ambientais diferentes. O que a questão quer dizer isso para você? Veja, material genético nuclear é núcleo. Ele não vai pegar a interação de material genético que esteja no citoplasma. Se você não lembra muito bem, lembra que as organelas cloroplasto e mitocôndria também possuem material genético e esse material genético estará no citoplasma. Mas a questão não quer isso. E o outro detalhe da questão são as condições ambientais diferentes. O que é que isso congrega dizer a você para o Enem? Abra os olhos, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, muito cuidado com as provas. Porque condições ambientais diferentes, né? Ou em condições, somente condições diferentes, em locais diferenciados, são as seleções naturais. Lembra que a seleção natural é específica de cada ambiente. E as seleções naturais de cada ambiente, elas escolhem algo específico. Então, nem toda mutação que vai surgir no ser vivo, ela continuará em cada tipo de ambiente. Então, são duas informações que eu retirei da pergunta que pode influenciar bastante a resposta. Beleza? Presume-se que os animais clonados e seus respectivos clones apresentem. Vamos lá. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado por transferência nuclear de células somáticas. Se tu não lembras, lembra, né? Foram 3 espécies. A primeira espécie tiraram o núcleo 2N da glândula mamária, beleza? E colocaram em um óvulo sem núcleo da segunda espécie. A terceira espécie, era esse óvulo com núcleo 2N, que foi transferido para o útero da terceira espécie. Ele, né, requer eletroporação, que é uma DDP, que induz a entrar em mitose e é uma clonagem. O clone terá características, normalmente genéticas, cromossômicas, relacionadas à espécie doadora do núcleo 2N. Então, lembra também que o citoplasma pode influenciar em características genéticas a partir do momento que nós percebemos que lá tem mitocôndria. Então, a espécie doadora do óvulo foi a doadora das mitocôndrias, que também possui material genético. É importante que vocês frisem isso na sua apostila. Não sei se a questão vai trabalhar isso para vocês, tá? O núcleo utilizado foi retirado de uma célula da glândula mamária de uma ovelha de 6 anos denominada Belinda, da raça Finn Dorset. Uma outra ovelha, chamada de Fluffy, da raça Scots Blackface, foi a doadora do óvulo utilizado para receber esse núcleo. Finalmente, uma terceira ovelha, Lassie, da raça Scots Blackface, minha pronúncia não é nada boa e eu fanho desse jeito, foi quem gestou a ovelha. Beleza? Então, né, foi uma característica normal de clonagem que vocês já viram em biotecnologia e eu acabei de revisar para vocês. Logo, quando pergunta aqui que os animais clonados e seus respectivos clones apresentem, qual seria a resposta mais coerente? Genótipos iguais, já que quando a gente trabalha genótipo, é o conjunto de gene dado pela característica genética nuclear, pelos genes que estão no núcleo. E fenótipos distintos. Por que fenótipos distintos? Lembra que, pela regra que nós aprendemos em genética clássica, fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. O que significa dizer nessa regrinha, essa palavra ambiente? Isso mesmo, a seleção natural. Logo, o fenótipo, as características que nós vamos visualizar, não só o fenótipo de característica visual, mas as internas também, os fenótipos, o fenótipo é dado pela interação dos genes com o ambiente. Esses genes podem se expressar, essa expressão pode ser muito boa para o ambiente ou ser muito ruim. Se ela for muito ruim, a seleção natural não vai escolhê-la. Então aquilo vai ficar meio que para trás. Então essa palavra ambiente, dessa equação fenótipo é igual a genótipo mais ambiente, ambiente é a seleção natural. E olha aqui, não disse que era o mesmo ambiente.
Se fosse o mesmo ambiente, poderia ter também o mesmo fenótipo, mas em ambientes diferenciados, presume-se que também haverá características de fenótipos diferenciados. Portanto, letra C de Cristo, alguém que vai fazer você ter muita energia, muita luz, estamos bem próximo a isso. Hoje, dia 18 de dezembro, já está batendo a porta, mas calma. Temos tempo para que a gente possa revisar esses conteúdos de forma muito tranquila com todos nós que fazemos parte da oficina de estudos, inclusive comigo aqui. Doente, mas não estou morto não, aqui tem muita energia, estou recuperando para ajudar você em qualquer que seja a circunstância, beleza? Vai para a questão de número 3, uma questão mais básica também. Vocês acabaram de ver aí uma interpretação de genética clássica com a parte de biotecnologia e clonagem. Aqui fala mais de genes alelos, né? Então, essa figura que vocês estão vendo, ó, o gene A é alelo de Azinho, de Alinha, o gene B é alelo de Belinha, ó, Belinha, o gene C é alelo de Celinha, o gene S é alelo de S-linha e o gene V é alelo de gene Vzinho, ou seja, são genes alelos, eu vou encontrar no mesmo loco gênico, também chamado de loci gênico, beleza? Era o que Mendel já trabalhava. Na realidade, não é que ele trabalhava com essas palavras, né? Então, dá a entender que ele já havia descoberto tais características, né? Cada característica é dada por um par de fatores. Eram as características que ele havia descoberto. Mendel não viu a polialelia, que se separam, que se segregam na formação dos gametas. Essa segregação sendo independente, eu já estou falando da segunda lei de Mendel. A partir do estudo, a pesquisadora inferiu que os genes em destaquem eles, estão relacionados a uma mesma característica, por quê? Pela própria pergunta, né, já dá para definir algo monstruoso de conhecimento que você já deve ter lembrado muito bem. Se você não lembrou, não tem problema nenhum. Vá para o anunciado. Uma pesquisadora iniciou o estudo do genoma de um exemplar de milho que pertence a uma variedade rara e que detém características comercialmente vantajosas. Durante o estudo, ela descobriu que os genes que condicionam as características de maior interesse comercial estão localizados em um mesmo par de cromossomos homólogos. Frise aí no seu material, vá, coloque aí. Localizados em um mesmo par de cromossomos homólogos, olha o que Mendel trabalhava, tá? Ao mapear as posições desses genes, ela selecionou os mais promissores para um programa de melhoramento genético, representados em destaque na figura a seguir. Então, olha que característica. Se são genes que eu vou perceber no mesmo locus gênico de um cromossomo e do outro, esse outro, sendo o par de homólogo, aí eu posso dizer que eles estão relacionados à mesma característica, tipo cor da pele, né, cor dos olhos. Nesse caso aqui, né, ele falou uma variedade vantajosa de que, meu Deus, acabei de ler. Ai, meu Deus, Covid, cadê um exemplar de milho? Então, uma característica vantajosa para o milho. Só que veja, como é que eu sei que esses dois genes, eles estão relacionados à mesma característica? Porque eles são os homólogos. E para serem genes homólogos, eles serão encontrados no mesmo locus gênico. Vou dar nome aqui, locus gênico 2 do cromossomo, desse cromossomo aqui, e o locus gênico 2 do outro cromossomo. Se eu encontro S, aí eu posso dizer que são dois genes alelos e que eles estão relacionados ao mesmo tipo de característica. Então, por exemplo, cor da semente do milho, ou uma característica que venha a desenvolver maior intempérie para ele, quer dizer, maior resistência às intempéries. Então eu posso dizer isso para vocês. Por exemplo, a partir do estudo, a pesquisadora inferiu que os genes em destaque estão relacionados a uma mesma característica porque ocupam o mesmo locus gênico. Se ocupa o mesmo locus gênico de um cromossomo e de outro, de um par de cromossomo homólogo, aí eles estão relacionados ao mesmo tipo de característica. Não necessariamente vai ter, por exemplo, se for cor, não necessariamente a mesma cor, porque poderia ser o Vzão e um Szão e um Szinho. Poderia um dar amarelo e o outro verde, mas querendo ou não, não deixa de ser cor. Então, genes alelos estão relacionados com o mesmo tipo de característica. Questão boa que eu aposto bastante nas provas do Enem tradicional, que tem sido mais teórica relacionado à genética, por exemplo, a questão sobre linkage, comparando com a segunda lei de Mendel do ano de 2019. Aqui temos uma outra questão, uma questão muito boa, beleza? Com nível maior, de média a difícil. Ó.
Qual dessas características é determinada por mecanismo multifatorial? As características de um indivíduo podem ser hereditárias e resultar de fatores ambientais. Há características que são multifatoriais, ou seja, além de deterem uma base genética, são influenciadas pelo ambiente. Uma forma de investigar os fatores que determinam uma característica é a avaliação de sua frequência entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Gêmeos muito parecidos, fenotipicamente falando, e os gêmeos que podem ser até de sexos separados, né? Esses aqui são obrigatoriamente do mesmo sexo e esses aqui são de sexos separados, 2 óvulos e 2 espermatozoides fecundados, beleza? Gêmeos monozigóticos se formam a partir de um mesmo óvulo fecundado. Já os dizigóticos têm origem em óvulos diferentes. O quadro a seguir apresenta a concordância nos dois tipos de gêmeos em relação a 5 características diferentes. Vamos analisar. Ele quer qual aquela característica que é dada por mecanismos multifatoriais. Multifatoriais, se você não soubesse o que era, meu Deus, eu não sei, a questão está dizendo, não só pela característica genética, mas pela influência do ambiente. Perceba muito bem que o tipo sanguíneo ABO, concordância em dizigótica é 65%, e nos monozigóticos é 100%, ou seja, ela é diretamente genética. Porque em monozigóticos, como um é clone do outro, não houve nenhuma variação genética de um para o outro, então 100%, ou seja, o sistema ABO, o tipo sanguíneo ABO, ela é muito característica de genética. Ele quer multifatorial. Genética mais uma influência do ambiente. Eu já vou excluir o número 1. Pô, deixa eu ver onde tem 100% também. Outra, anemia falciforme. Veja que a anemia falciforme em monozigóticos é 100%. Se um tem, o outro também vai ter. Ou seja, é somente genética, não teve influência do ambiente. Então também eu vou excluir, número 4. Outro que tem 100% aqui, não vou encontrar outro que tem 100%. Beleza. Então eu fiquei entre, por exemplo, número 2, 3 e 5, não é isso? Beber café, esquizofrenia e andar de bicicleta. Veja que andar de bicicleta foi 72% nos dois casos. Beleza? Então, houve uma concordância tanto nos dizigóticos como nos monozigóticos. Então, é uma característica, normalmente genética. Ela não teve influência ambiental. Também vou fazer a exclusão do número 5. Quando eu vou para beber café e esquizofrenia, olha que interessante, beleza? Beber café, 80% e 80%. Ou seja, não teve diferença. Não teve diferença entre dizigóticos, que tem característica genética diferente, e nos monozigóticos. O mesmo aconteceu aqui para o andar de bicicleta. O andar de bicicleta foi o mesmo percentual para dizigótico e para monozigótico. Então, não é multifatorial. Ou seja, pode ter sido tipo um gene. A presença dele, beleza, faz com que os indivíduos tenham essa proporção igualitária. Tanto de andar de bicicleta como a característica de beber café. Aqui eu acho que beber café seria beber e gostar do café, beleza? É uma característica de não é só beber, porque beber todo mundo tem a capacidade de pegar lá e tomar, mas é você beber e gostar do que você está bebendo. Já a esquizofrenia, que por teoria, até estudar um esquizofrênico não é fácil, porque realmente é muito fatorial, ou seja, não depende somente da genética. Vai depender do comportamento, do ensinamento. Quando a gente fala de ambiente, não é só a natureza com temperatura, tá, povo? É a influência da educação que aquele indivíduo recebeu. Então a gente também leva isso em consideração no ambiente em que um indivíduo da espécie humana vivia. Um ambiente mais agressivo, mais calmo, mais barulhento, mais, na realidade, ou menos barulhento, isso influenciaria também as características de desenvolvimento. Então, por análise da tabela aqui, então a gente só conseguiu mesmo veja que há uma grandíssima diferença, de esquizofrenia de dizigóticos para monozigóticos aí. Porque até os monozigóticos 53%, não é 100%, ou seja, até entre eles, que um é clone do outro, deveria ser tudo igual, mas não é, 53%, ou seja, há mais informações aí, porque se fosse somente genético, seria 100%, beleza? E no caso de beber café e andar de bicicleta, foram os mesmos percentuais, tanto para dizigótico como para monozigótico. Então não teve muita diferença entre eles.
muito provavelmente é a presença de um gene que determina só. Então não tem tanta influência entre eles assim não, tá? Porque mesmo que você diga, pô, mas entre os monozigóticos, o bebê café teve uma diferença de 80%, mas foi o mesmo percentual de dizigóticos. Então não tem tanta influência, não é muito fatorial. Então deve ser a presença de um gene somente, ou seja, somente a característica genética. Agora, uma influência multifatorial ficou bem determinada pelo número 3 aqui, a esquizofrenia, até pela própria teoria dela e analisando bem a característica da tabela, tá? E aqui mais à frente temos uma questão de genética clássica mendeliana voltada para a segunda lei de Mendel também, ó. Aqui, com base nos dados colhidos, Mendel deduziu que, questão de número 36 do nosso material, tá? Gregor Mendel teve o cuidado de cultivar linhagens puras de ervilha de semente amarela e de ervilhas de semente verde, amarela dominante, verde recessiva. Ele as observou por 6 gerações resultantes de autofecundação para confirmar se realmente só se originariam exemplares idênticos às plantas parentais e entre si. Depois de obter linhagens puras, Mendel fez a polinização cruzada, pura verde, pura amarela, só pura. Depois ele cruzou, aí gerou só amarela, híbrido azão-azinho, da parte masculina de uma planta da semente amarela com parte feminina de uma planta da semente verde. E observou que os descendentes que chamou de geração F1 apresentavam somente sementes amarelas. A autofecundação, ou seja, amarela com amarela, desses exemplares formou a geração F2, que se apresentou na proporção de 3 plantas de sementes amarelas para uma planta de semente verde. Só era a proporção fenotípica. A genotípica era 1 para 2 para 1. Lembra? 1 azão-azão, 2 azão-azinho e 1 azinho-azinho. Isso aqui é uma revisão, por isso que é mais rápido. Com base nos dados colhidos, Mendel deduziu que, olha aí a questão, o fator hereditário para a cor verde é mascarado pelo fator cor amarela. Foi onde ele começou a definir a denominação de gene dominante e gene recessivo. Algum fator dominante e algum fator recessivo, beleza? Então ele sobrepunha a característica, né? Então a cor amarela, ela mascarava a cor verde. A cor amarela, provavelmente advinda de um gene dominante. Perfeito? Tá vendo? Uma de teoria também boa, também mais simples, que eu acredito bastante em ser detalhada nas próximas provas do Enem aí, se Deus quiser, seja desse tipo, tá? E por último, não menos importante, também de segunda lei, lá você viu bem teoria. Agora, teoria com a parte numérica, né? As proporções fenotípicas e genotípicas de 9 para 3 para 3 para 1 dos 16 tipos de genótipos existentes naquele tão grande quadro de Punnett, quando nós vamos, né, cruzar dois indivíduos heterozigotos, levando em consideração o dihibridismo, levando em consideração duas características ao mesmo tempo. Olha que interessante. O estudo dessa lei nos diz que o cruzamento de indivíduos duplo heterozigotos dá origem a descendentes com a proporção fenotípica 9 para 3 para 3 para 1. 9 indivíduos com as duas características dominantes, 3 indivíduos, quer dizer, 3 genótipos com uma dominante e outra recessiva, 3 genótipos, uma recessiva e uma dominante, e 3 genótipos e um genótipo dos 16 somente com características recessivas, tá? Mendel explica que essa proporção ocorre devido, querido, eu não posso deixar de falar isso a você. Falou em segunda lei, lembra de segregação independente das características. Por isso aqui, ó, segregação independente das características é a segunda lei. Ele começou a provar que depois que ele fez o monohibridismo, trabalhando 7 fenótipos 1 a 1, ele foi trabalhar 2 a 2 para saber se um influenciava no outro, e ele viu que não, pois as características, os fenótipos que ele estudou, cada fenótipo era dada por um par de fatores que estava em cromossomos homólogos diferentes. Se essas características estavam ou estão em cromossomos homólogos diferentes, se separam independentemente na formação dos gametas. Agora, se as características estivessem no mesmo par de homólogos, elas poderiam ir juntas. Já estou falando de linkage, que o teu vestibular do Enem cobrou em 2019. Perfeito? Queridos, brigadíssimo pela atenção de todos e todas.
Os códigos hoje foram trabalhar em cima das questões de genética, relacionando primeira e segunda lei, beleza? Relacionando também um pouquinho de biotecnologia para vocês. Sempre a base teórica para não esquecermos, com um pouquinho também dessa base, né, de proporção fenotípica e genotípica, para que vocês possam se dar bem, não só no Enem, mas em qualquer vestibular que vocês venham fazer daqui para frente. E como sempre eu digo, quando eu aprovo amanhã, quando eu treino hoje. Beijo, obrigado, Deus nos abençoe e que a reta final seja gloriosa e cheia de luz para todos nós.